Quero saudar a amada igreja, os irmãos e as irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Deus é maravilhoso, né? Na oração do pastor aqui, ele já deu um nuance do tema desta manhã, que é a esperança. Então eu convido o irmão e a irmã, e a esperança que eu e você temos e devemos ter no nosso Deus. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, cavalos. Quando a gente traz, fazendo uma hermenêutica para os nossos dias atuais, muitos podem confiar nas suas contas bancárias, nos seus bens, mas eu e você confiamos e a nossa esperança está depositada no nosso Deus e em Cristo Jesus, amém, nosso Senhor e Salvador. Amém? Abra sua Bíblia então, meu irmão e minha irmã, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de 3 a 9. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Palavras do Senhor. Amém. Amados, nas próprias falas da nossa irmã Leila aqui, na oração do pastor, nós pudemos ouvir um pouco do que vamos trabalhar nesta manhã, que é a questão da esperança, e a esperança que eu e você devemos ter em Deus e em Cristo Jesus. Nas palavras da Leila, lembrando dessas provações, dessas tristezas, dessas lutas que muitas vezes percorrem a nossa caminhada aqui na terra, a ausência da saúde, às vezes a ausência financeira ou de alguém importante que acaba impactando ou sacudindo, ou como a Leila mesmo falou, tirando o nosso chão. E às vezes a gente começa a fazer alguns questionamentos de porquê de algumas coisas. Mas, como o próprio pastor em sua oração menciona que a nossa esperança deve estar em Deus, nós trabalharemos então, o objetivo da nossa lição hoje é refletir sobre esse conceito bíblico de esperança, seu fundamento em Cristo e a aplicação prática para a nossa vida diária. Então, quando nós olhamos para o significado de esperança, seja no hebraico ou no grego, quando a gente fala ou busca ali no hebraico, a palavra mais encontrada ali é o batá. Batá significa confiar, ter segurança e estar sem preocupações. Isso não quer dizer que eu e você não vivemos ou não vivamos as preocupações do dia a dia. Mas quando nós entregamos as nossas causas nas mãos do Senhor, quando nós pedimos, Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua, e nós entendemos ou passamos a depender do que já foi falado aqui, única e exclusivamente do nosso Deus, essa preocupação se esvai. Porque não depende mais de mim e de você, ou aquilo que depende de mim e de você, nós estamos fazendo, mas o impossível, o milagre e a cura, se for da vontade de Deus, é Ele quem proverá para mim e para você. Aquela luz no final do túnel, ou a esperança de fato que eu e você devemos e precisamos buscar em Deus. Então refere-se a essa esperança firme e confiante, como o texto nos diz aqui, que o Senhor nos resgatou para essa viva esperança, vibrante. Algumas
traduções vão trazer o termo vibrante, ou seja, de uma forma empolgada. Refere-se então a essa esperança firme e confiança, ou seja, sem dúvida. É usado em contextos que expressam confiança em Deus, como no Salmo 16:9, por exemplo, e no Salmo 22:9. A palavra latá aparece 30 vezes no Antigo Testamento. E a irmã, ou palavra irmã no grego, é o elpis, ou melhor, elpis, que significa essa expectativa confiante e segura. É sempre usada, ou essa esperança é baseada na certeza das promessas de Deus. E é frequentemente associada à fé em Cristo, como nós vemos em Hebreus 11:1. Elpis, então, aparece 20 vezes no Novo Testamento, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo e em passagens que falam sobre a esperança da salvação e da vida eterna. A esperança, então, é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Ela não é apenas um desejo vago. E aí nós já vamos trabalhar então a natureza da esperança cristã. Muitas vezes, quando nós olhamos para o mundo, há uma certa confusão entre a esperança e o desejo. A esperança cristã, ela não é um simples desejo ou um desejo vago, mas é uma certeza fundamentada nas promessas de Deus. Muitas vezes, quando conversamos com as pessoas que estão à nossa volta e perguntamos o que você espera, elas geralmente começam a resposta dizendo: eu desejo que seja dessa forma, ou eu gostaria que fosse daquele jeito. Enquanto o desejo é uma aspiração ou um anseio por algo, a esperança é a convicção que se baseia na fidelidade em Deus. Abra a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Romanos 5. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, a esperança que eu e você temos e devemos ter no nosso Deus, ela não é algo de confusão. Ela é a certeza do amor de Deus em nossos corações, e o Espírito Santo outorga isso na minha e na tua vida. Então, a definição bíblica de esperança, já mudando do conceito que o mundo entende, é que, ao contrário do conceito comum de esperança, que é um desejo incerto, a esperança cristã é uma confiança firme, baseada nas promessas de Deus. E aí nós podemos ver então que o fundamento dessa esperança está enraizada no texto, como nós vimos e lemos e retomando, que é na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança então está enraizada na ressurreição e na expectativa do cumprimento das promessas de Deus. Uma vez então que a minha e a tua esperança final está baseada na ressurreição de Cristo Jesus, e é a base de tudo, porque nós também vamos trabalhar a esperança no dia a dia, a esperança nas nossas necessidades, nos nossos anseios do trabalho, família, em tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia enquanto ser humano, como o próprio texto fala, das provações ou daquilo que nos contrista. Nesse primeiro momento, então, trabalharemos com relação à ressurreição de Cristo Jesus. Nossa esperança se fundamenta na vitória de Cristo sobre a morte. Se Cristo, então, ressuscitou, e obviamente cremos nisso, temos certeza de que também viveremos. O que o autor, o que Pedro traz aqui para mim e para você, é que, embora nós ainda estejamos nesta caminhada, aqui na terra, passando por todas por essa montanha russa de emoções, vamos dizer assim. E aí eu me lembro de uma vez que o pastor Luiz Carlos, lá de Filadélfia, comentou uma vez que no mesmo dia ele estava pela manhã indo fazer um ofício fúnebre, mas à noite celebrar um casamento, ou seja,
vida e morte, ou seja, emoções diferentes no mesmo dia. Isso acontece comigo e com você diariamente, meus irmãos. Quantas não são as vezes que num dado momento estamos felizes por algo, mas de repente tristes por outro? Confesso que quando a Leila começou a querer chorar, eu quase chorei também, porque lembrei do meu tio. Meu pai ontem me mostrou uma foto dele. Eu falei, cara, difícil. Devemos ser fortes e continuar buscando. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Falando ainda da ressurreição de Cristo, e peço desculpas pela emoção. 1 Coríntios 15, 19 e 20. Ainda falando da esperança na ressurreição. Os irmãos e irmãs encontraram. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Palavras do Senhor. Então eu e você, todos os dias, acordamos, agradecemos a Deus pela nossa vida e vamos buscar aquilo que Deus tem para mim e para você, nessa certeza de que Cristo Jesus ressuscitou. Que Ele dá para mim e para você não aquilo que queremos, como talvez filhos mimados que pedem coisas que não são necessárias para os pais, mas Deus dá aquilo que eu e você precisamos. E a vontade de Deus, a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a medida de Deus, ela é o suficiente para que nós nos deleitemos nele e que possamos viver esta vida aqui na terra, esperando as coisas do porvir. E quando a gente fala das coisas do porvir, o outro ponto que o apóstolo traz aqui então é a questão da esperança no futuro glorioso prometido. Ou seja, a herança incorruptível, a esperança do cristão é orientada para o futuro, numa promessa de uma herança eterna. Quantos não são hoje aqueles que brigam por heranças terrenas? Conversava na sexta-feira com um cliente, e ele comentou, não, porque os meus filhos já vieram atrás de mim, então eu já fiz aquela divisão da herança ainda em vida. E aí lembrei, lógico que a gente não fala ali no trabalho, mas lembrei, do filho pródigo que já pediu a herança ali para o pai na hora, e aí ele falou, agora eu estou tranquilo, porque eu estou tocando meus negócios, as coisas estão indo, e eu já dei a parte deles, e eles que se viram com a parte deles. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma herança, ou de valores, ou de coisas corruptíveis. Mas o que Deus tem para mim e para você nessa esperança é a herança incorruptível, ou seja, uma promessa de vida eterna. E o que é essa herança então? É vida eterna, comunhão com Deus, um novo céu e uma nova terra. Eu e você precisamos, meu irmão e minha irmã, exercendo a esperança de Deus nas nossas vidas, buscar essa vida de comunhão com Deus. Em oração, na leitura da palavra. Lamentações, se não me falha a memória, tem lá o texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque é nesses momentos de vale, vamos dizer assim, que nós, quando trazemos à memória a esperança e tudo aquilo que Deus já fez por nós, é que nós somos fortalecidos pelo Santo Espírito de Deus, dizendo, assim como eu cuidei de você, continuarei cuidando. Muitos podem falar, não tem jeito, ou para a medicina não tem jeito, para o homem não tem jeito, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, irmão e irmã, Romanos 8, estávamos em Romanos agora há pouco, Romanos 8, 24 e 25. Romanos 8, versículos 24 e 25. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Palavras do Senhor. Um ponto importante também, amados, da esperança é a questão de aguardarmos de forma confiante, mas também com paciência, porque Deus fará aquilo que deve ser feito na medida da vontade dele. Mas existe um ponto que nos dias de hoje tem, principalmente com essa geração nova, essa juventude aí, se perdido, que é a questão do processo. O povo, para herdar a terra prometida, precisou caminhar 40 anos no deserto. Davi, antes de ser coroado rei, também teve ali um período onde ele escreve salmos lindíssimos do ponto de vista de conhecimento, mas de profunda intimidade com Deus, porque eram variadas as emoções que ele estava vivendo nas fugas contra Saul ou em outros momentos. Nós precisamos valorizar também o processo onde Deus está trabalhando conosco para que essa nossa esperança ainda seja cada vez mais funda e tenha uma raiz ainda mais forte em Cristo Jesus. Por que eu comparo um pouco com a geração de hoje? Principalmente quando a gente fala de trabalho. Muitos estão ali na sua casa de 22 anos, 23 anos, ou seja, para eu que estou com 40 e muitos dos irmãos que já têm ali muito mais experiência, o que sabe da vida, ou o que nós sabíamos da vida quando tínhamos 22 ou 23 anos. E muitos deles hoje querem entrar nas empresas sendo gerente, dono, sem viver o processo do aprendizado, sem respeitar aqueles que são mais experientes e que podem trazer um pouco mais de, como é que eu posso dizer, experiência para eles mesmo. No YouTube se adianta. Exatamente. Na vida não dá. Exatamente. No YouTube você pode colocar na velocidade 2 também, 3, ouvir mais rápido. O que eu quero dizer com isso, amados? É que a esperança também não é algo que é uma fagulha, é algo que existe e nós devemos cultivar a todo momento. Diferente do que o mundo prega também, não é com as nossas forças, não é com aquilo que fazemos ou pelo mérito próprio, mas é porque o Senhor imprimiu isso em mim e em você quando Cristo na cruz nos comprou com o seu sangue. Essa é a herança incorruptível que Pedro está falando, que Paulo aos Romanos 24 e 25, como lemos, também outorga. Ou seja, nós devemos viver com os olhos no futuro eterno, ou vivendo com esse olhar no futuro eterno, nos ajuda a perseverar em meio ao sofrimento e à incerteza. Para mim e para você, para algumas outras religiões ou seitas e etc, pode ser, ou eles pregam que é só aqui. Para mim e para você, existe o poder. Devemos viver aqui, sem dúvida nenhuma, de uma forma que agrada a Deus, de uma fé vibrante, de um viver como sal da terra, luz do mundo, impactando aqueles que estão à nossa volta. Mas nós devemos ter a certeza que também é o porvir. E aí então entramos num ponto que é a esperança no sofrimento. Volte o seu olhar para o texto original, ou melhor, para o texto que nós estamos trabalhando nesta manhã. 1 Pedro 1, 6 e 7 vai dizer assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Há um porquê, há um motivo, ou há um fim naquilo que eu e você possamos estar passando com relação a essas provações, porque elas produzirão louvor, glória e honra ao nosso Deus. Esperança então em tempos de provação
aplicando para mim e para você nos dias de hoje, quer dizer que eu e você não vivemos negando a realidade do sofrimento, mas sim enfrentando com uma perspectiva de esperança eterna de uma forma positiva. Há estudos que mostram muitos irmãos na fé se recuperando através do poder da oração, por exemplo. E aí os médicos falam: nossa, mas onde não tinha o que tirar, teve um novo exame e não tem mais aquilo. Ou quando passamos por esses momentos de intensas medicações, esses processos, as intervenções cirúrgicas, nós, pela esperança que temos em Cristo Jesus, passamos de uma forma diferente. E aí onde as pessoas olham: nossa, ele deveria estar triste, ela deveria estar prostrada, ela deveria estar, como, se não me falha a memória, que é a esposa de Jó, né? Amaldiçoe esse seu Deus e morre logo. Nós estamos glorificando, nós estamos honrando, nós estamos louvando o nosso Deus, mesmo meio ao sofrimento. Romanos 5, 3-5 vai dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, e esse texto nós já lemos. Veja novamente: a esperança não confunde, as tribulações produzem perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. É Deus trabalhando em mim e em você para que nós cultivemos ainda mais a esperança em Cristo Jesus. Essa confiança, essa energia que procede da expectativa da bênção futura. Eu e você, mesmo em meio ao sofrimento, nós devemos ter esperança em Cristo Jesus. Algum irmão ou irmã quer comentar ou falar algo? Vamos ficar bem. Vamos seguir então? O texto também traz para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que a esperança, ou seja, a segurança da nossa esperança, está nada mais, nada menos do que no poder do nosso Deus. 1 Pedro, então, que nós lemos aqui, 1,5 vai dizer: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Eu e você, diferente de muitos aí fora, temos um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que zela por nós, que nos orienta, que cuida, que puxa assim a nossa orelha quando a gente faz coisas que não agradam a Deus. O que eu quero dizer aqui, meu irmão e minha irmã, é que nós temos a quem recorrer. Muitos estão correndo para lugares que não são os braços do nosso Deus, que não são as sagradas escrituras, que não é desenvolver um relacionamento íntimo, puro e sincero com Deus. Graças e glórias a Deus que nós estamos aqui neste momento diferente. Graças e glórias a Deus mais uma vez, porque temos uma escola dominical forte e pujante. Homens e mulheres dispostos a levantar-se em um domingo, hoje frio, para aprender mais das Sagradas Escrituras, para dividir o seu conhecimento com os demais irmãos. Mas muitos ainda estão colocando as suas esperanças nas suas posses, nos seus bens. E aí eu me lembro daquele texto, onde o dono ali da fazenda é confrontado, é louco, hoje te pedirão a alma e o que tens preparado para quem será? Ou seja, a esperança dele, a busca dele, era pelas coisas terrenas, em armazenar mais sementes, em ter mais bens, em ter mais posses. Só que ele não estava vendo o porvir, ou depois que ele não estivesse mais lá. E então ele é questionado: louco, hoje te pedirão a alma
e o que tens preparado para quem ficará. Quando nós falamos do poder de Deus, meu irmão e minha irmã, a nossa confiança não está na própria capacidade de manter a fé, mas no poder de Deus que nos preserva até o fim. Quando nós lemos, que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança, é essa questão de estarmos intimamente caminhando lado a lado com o nosso Deus. Só podemos falar daquilo que sabemos, e daquilo que vivemos, daquilo que estudamos e daquilo que meditamos. Como vamos falar de Deus? Como vamos viver Deus? Como vamos esperar se nós não temos ou se nós não buscarmos esse relacionamento puro, íntimo e sincero com Deus? Judas, versículos 24 e 25, vai dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Quem nos guarda, quem nos orienta, quem nos livra de tropeçar, ou quem nos ergue do tropeço, nada mais, nada menos que é o nosso Deus. Nós devemos não só valorizar, mas levar para aqueles que estão à nossa volta, como já falamos, ser sal da terra, luz do mundo, farol, como temos impactado aqueles que estão à nossa volta, como temos levado essa esperança em Deus para aqueles que estão à nossa volta. E aí, quando a gente fala de levar, o penúltimo tópico aqui é a questão justamente da esperança cristã e do testemunho. No versículo 15 de 1 Pedro, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, 1 Pedro 3, 15. Vai nos dizer assim: pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Filipenses 2, 14 e 16 vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Ou seja, para mim e para você, amados, aplicarmos a esperança cristã como testemunho é a maneira como vivemos a nossa esperança, especialmente em tempos difíceis. Tinha um personagem, eu não me lembro o nome agora, que ficava falando: ó céus, ó vida, ó azar. Ele sempre reclamava, e aí tinha uma nuvenzinha preta que andava na cabeça. Os irmãos lembram desse desenho? Muitas vezes é o arte. Lembra? Ó céus, ó vida, ó azar, e vinha a nuvenzinha, na cabeça dele. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos dessa forma. E aqueles que olham para nós dizem: nossa, mas ele está sempre reclamando, está sempre insatisfeito, está sempre faltando alguma coisa. Ou o quão ruim é viver com alguém assim, no dia a dia no trabalho, por exemplo, ou na escola, na faculdade, está sempre reclamando, nada bom. E essa condição emocional e hermenêutica que nós estamos estudando influencia a leitura da palavra. Exatamente. E tem um termo que você usa nas aulas, que chama, que a gente tem que ter essa sinceridade, honestidade intelectual, que é justamente fazer a hermenêutica e ler a palavra no sentido do que como ela realmente foi escrita, ou o que o autor estava querendo passar naquele momento. E de fato, as nossas emoções, elas influenciam na leitura. E aí acaba impactando muitas vezes o nosso testemunho.
ou a forma como nós entendemos as coisas de Deus. O exemplo bem interessante que a gente usa, né, é que a mesma frase escrita por um filho, mas lida em ocasião pelo pai e em outra ocasião pela mãe. Pela mãe. O pai leu, o pai peça só o dinheiro, tal, nervoso, bravo, né? O filho manda o bilhete, pai, preciso de dinheiro, ou pai me manda dinheiro. O pai fica bravo, moleque, né, sem vergonha, despreocupado, irresponsável, fica bravo, vai falar com a mulher, ai que pai me manda dinheiro, né? Aí a mãe vai ler, não, é urgente, vamos pegar o carro e ir lá visitar que ele está passando dificuldade. Porque olha aí, pai me manda dinheiro, né? Pai, me manda dinheiro. É assim que lê a mãe, né? Então, o estado emocional de cada um interfere na sua visão de mundo e, claro, interfere na forma da gente orar, na forma da gente receber a palavra pregada, na forma da gente cantar, porque a nossa condição emocional mostra exatamente isso. E por isso que nós precisamos cada vez mais, e na aula de teologia pastoral, a gente está falando um pouco também de inteligência emocional, desenvolvermos esse nosso lado, né? De sabermos cuidar das nossas emoções. Somos seres humanos, estamos sujeitos a estarmos alegres, tristes, como já falamos aqui nesta manhã, às vezes no mesmo dia. E como que a gente lida com todas essas emoções? Como que isso não impacta na nossa leitura e na nossa experiência com Deus, no sentido de nos desviar, ou de entendermos algo que era de uma forma e passamos a entender de outra. É assim que eu e você devemos viver a nossa esperança cristã e esse testemunho. De uma forma como nós já lemos em Filipenses. Pode falar. Fala, amigo. Agora me veio na mente, eu conversando com a minha tia, o marido está enfermo, sim, essa semana passada, e aí ela estava chorando, né? E a gente estava no hospital, aí eu fui visitar meu tio, e depois fiquei conversando um tempão com ela, e daí ela falou para mim, Leila, você que ora e fala de Deus e traz uma paz, me explica, porque eu estou perdida, eu não aguento mais. Eu estou pendurando a chuteira, ela falou para mim. Tem 12 anos que o seu tio está sofrendo com essa doença, né? Que já começou na próstata, melhorou e foi, enfim, metastando. Aí ela falou assim, e depois de 12 anos, agora eu estou chegando no fim, eu estou vendo que eu perdi a guerra. Que não vai dar certo. Deus vai levar ele. Eu falei, tia, mas você está focando na cura, nessa cura espiritual, porque você não quer deixar ele partir. Mas a gente, todo mundo aqui vai ter uma passagem e Deus tem um propósito em cada vida. É difícil falar assim, é duro, né, ouvir isso, mas é a realidade. E você tem que entender que se teve todo esse tempo, é um preparo para Deus levar ele limpo, espiritualmente limpo. A gente vê mudança no tio. Hoje ele aceita falar de Deus. Hoje ele confessou já com a boca dele para mim, que aceitou Jesus. Há 12 anos atrás, quando eu fui visitar meu tio, fui querer orar, sabe o que ele fez? Me expulsou, mandou eu embora com meu Deus. E humildemente eu fui embora com meu Deus e continuei orando. Mas assim, a própria filha dele testemunhou que hoje ele é que infelizmente ele está enfermo, mas ele é o pai que ela queria agora na enfermidade, lá no passado. Porque ele não foi um pai carinhoso, não foi um pai que dava aquela atenção, ele era um pai provedor. Mas não um pai, né, provedor financeiro, mas não. Então, quer dizer, e no emocional dela, levando para esse lado, né, então ela já não consegue ver o que Deus está fazendo, e ela está entendendo que perdeu a guerra, que 12 anos foi jogado fora, e não foi. Exatamente. Houve transformação, mesmo em meio à dor, sim, em meio a sofrimento, houve a transformação. Que é isso que o nosso Deus faz comigo, com você e com todos aqueles que se aproximam dele. É a transformação. Hoje em dia, infelizmente, está muito propagado aquela questão de venha a Deus como você está e continue do jeito que você está, e se puder piorar um pouquinho mais, pode piorar. Afinal de contas, Deus perdoa todos os pecados, é o Deus do amor. De uma forma equivocada, já falei. Mas cabe a nós vivermos exatamente isso. A fé, a esperança e o testemunho da transformação de Deus na minha e na tua vida. Do que éramos e como estamos.
do que éramos e como estaremos. E é isso que nós devemos mostrar com relação ao testemunho. O como, o quanto e de que forma Deus transforma. Pode falar, minha irmã. Exato. Porque constantemente somos confrontados, né? A gente vai falar um pouco disso à noite. Eu tenho o costume de trabalhar o mesmo tema, embora com perspectivas diferentes, mas falar um pouco dessa questão de que nós vivemos em esperança, nós estamos aqui como embaixadores do reino, mas estamos cercados de pessoas e de situações que vão nos levar para esse desespero, entre aspas, ou se nós não estivermos firmes na fé e em oração, fortalecendo uns aos outros, não vai. Porque a gente começa a focar muito na terra e esquece do espiritual. E o eu é tão fraco na presença de Deus que a gente não suporta. Tem que ser Deus na nossa vida, em todos os momentos. Que é exatamente isso, que é o que na oração do pastor também, na fala da Leila hoje pela manhã, né? É de depender única e exclusivamente de Deus. Quando nós entendemos, e nós já entendemos, mas quando a gente consegue passar isso para aqueles que estão à nossa volta, que não é pela nossa força, que não é pelos nossos bens, que não é pelo eu, não são as nossas ações, mas sim a total dependência, ou a única ação que eu e você devemos ter é de depender totalmente de Deus em todas as circunstâncias. É isso que nos mantém a esperança, a chama da esperança acesa, nos mantém de pé, nos mantém lutando e caminhando, mesmo que os nossos olhos carnais não vejam, mas Deus já está trabalhando. E aí os nossos olhos espirituais começam a enxergar o agir de Deus. Mas não tem um versículo que diz, né? Pode falar. Trazer a memória que nos dá. Aquilo que nos dá esperança. E aí eu lembrei daquele Elias, né? Acho que é Elias, das carruagens de fogo, que ele tem um servo ali do lado que está com medo, e fala, nossa, mas eles são muitos e nós não somos ninguém. Aí Elias ora, Deus abre, então a visão daqui. Eliseu. Aí abre a visão, e aí quando vê, tem nas expressões de hoje, está forrado de anjo. Ele usa a expressão, não, mas do nosso lado tem mais. Aí ele olha literalmente, como assim mais? Você está louco, mas não tem mais. Nós estamos em 2, lá fora tem uma legião, né? Não, uma multidão de cavalos e cavaleiros. Assim, não, em nós está uma legião de anjos. Exato. Essa chama, essa esperança, glória a Deus por essa essência do que nós estamos falando agora, do que eu estou querendo trazer nessa manhã. Essa força que nos mantém vivos no sentido de continuar caminhando, mesmo que por hora a gente não esteja vendo mudança, mas espiritualmente Deus já está trabalhando para que as coisas aconteçam a contento e à vontade dele e não na nossa. E é muito importante outro ponto que eu estou lembrando aqui, meus irmãos, e não está no que eu escrevi. Muitas vezes a gente faz uma oração por uma pessoa, ou intervém com uma palavra, um salmo, alguma coisa assim, e a gente não tem o depois desse encontro. E muitas vezes, o que é o depois desse encontro? Às vezes a gente não vai encontrar mais essa pessoa. Foi esbarrando num ônibus, numa condução, ou no próprio trabalho, uma pessoa ali que você falou alguma coisa. Só que depois de tanto tempo, ela ainda vai agradecer a Deus, porque eu e você tivemos aquela interação na vida dela e que transformou. Ou seja, fomos usados como instrumentos vivos na mão do Senhor para transformar a vida dessas pessoas. Mesmo que a gente não enxergue o resultado final depois, mesmo que a gente não acompanhe a vida dessa pessoa dali para frente. Mas por isso a importância de carregarmos essa esperança, no sentido também de levar a esperança para aqueles que estão à nossa volta. Mais alguém? Não? Então, para fecharmos, amados, como que nós aplicamos a esperança no dia a dia? Quem pode ler para mim, por gentileza, Filipenses 4, versículos 6 e 7?
São os 4 últimos textos aqui e a gente já fecha o estudo dessa manhã. Primeiro texto, então, como que a gente pode aplicar a esperança no dia a dia? Nossa irmã já falou, orando com expectativa. E outra coisa importante, não é só orar, mas é orar crendo. É orar com a expectativa de que Deus fará aquilo que precisa ser feito. De novo, não a nossa vontade, mas a vontade dele. Como, nossa, hoje está ruim de nome, o rei que Deus falou que era para arrumar a casa dele porque ele ia... Ezequias, o rei Ezequias. Deus falou, arruma a sua casa porque seu filho vai te chamar. Deus vai te chamar. E aí ele vira para o outro lado, ora, recorre ali como bom ser humano, como a gente faz, mas Senhor, eu fiz tanta coisa boa. Deu uma carteirada, né? Dá uma carteirada em Deus fala, tá bom, então toma aí mais 15 anos. Quem achou Filipenses 4, 6 e 7? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Olha só, então orando com expectativa, a esperança nos leva a orar com confiança, sabendo que Deus ouve as nossas petições. E no começo do texto que o nosso irmão presbítero Marcos leu, a questão da ansiedade. Veja, mais uma emoção que nós devemos trabalhar. Muitas vezes a ansiedade nos toma de tal ponto que a gente literalmente coloca os pés pelas mãos. E aí passamos a ser como o Hard lá, ó céus, ó vida, ó azar. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, através da oração e confiando que Ele ouve as nossas petições, essa oração nos gera essa expectativa, essa confiança que nos mantém de pé, que nos mantém firmes. Qual outro ponto que nós aplicamos a esperança no dia a dia? Quem pode ler para mim? 1 João 3, versículo 3, capítulo 3, versículos 2 e 3. 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Já estamos chegando no final, amados. Mais 2 textos a gente encerra. Então, o segundo ponto é vivermos em santidade. Quem pode ler? 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Então a esperança na vida futura nos impulsiona a viver uma santidade, uma vida de santidade no presente. E aí eu lembro do texto que eu estou fazendo a exegese no Novo Testamento, que é 2 Pedro 3, de 1 a 13, né, que fala justamente daquela questão onde os zombadores estavam zombando e dizendo: cadê esse Jesus que não volta? Desde os nossos pais foi prometido e até agora nada. E aí então Pedro vai falar justamente da forma como nós devemos aguardar esse momento e como nós devemos viver a nossa vida em Cristo Jesus. Vivendo em santidade. É assim que nós também mantemos acesa a chama da esperança no dia a dia. E como nós já comentamos aqui, 1 Tessalonicenses 5,11 vai falar de encorajarmos uns aos outros. E o importante da esperança, meu irmão e minha irmã, que não é algo somente individual, mas é algo no coletivo também. Da vida da igreja, da comunidade. Ou seja, aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos e irmãs, também nos dá esperança que acontecerá e chegará na nossa casa, chegará na nossa necessidade, na nossa dificuldade. Como a irmã bem falou, são diferentes. Pode falar. E também eu penso assim, na época que a gente estava nós, ninguém pensa isso. Mas agora na vida espiritual eu sou grata a Deus que eu vejo, se Deus já me deu tantas bênçãos, que eu já vivi, por que não continuar confiando e sabendo que Ele cuida de nós em cada detalhe? Sim. Então agora eu vejo por que tem que envelhecer, para saber tanto a vida material como espiritual, em tudo na vida. Você só vai ter experiência envelhecendo. Exato.
E aí eu lembro da frase do apóstolo Paulo, né? Sei viver tanto com o muito quanto com o pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece. E aí as teologias modernas, tudo posso que me fortalece, então vamos dar carteirada em Deus, e tem que ser bênção, tem que ser isso, tem que... Não. A questão é que, independente da situação, na necessidade ou no pouco, ou na abundância do mundo, do muito, não do mundo, perdão, do muito, a abundância do muito de Deus nas nossas vidas, tudo nós podemos, porque quem está conosco, ou nós devemos estar com Deus. Não é a nossa força, não é o eu, né? E nós somos mestres em fazer isso. Quando as coisas começam a dar certo, gente, porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E nós, sem Deus, não somos nada. Então nós devemos encorajar uns aos outros. Eu sempre dou o joinha ou o coraçãozinho na reunião das mulheres de terça-feira, porque eu vejo isso nas fotos, ou seja, irmãs de fé, de oração, juntas, orando por todas as causas que a igreja tem colocado, seja de cura, de melhora, ou das bênçãos e dos agradecimentos também, porque um coração grato, ele gera também essa esperança. Como a nossa irmã, lembrou a nossa irmã presbítera Marlene, perdão. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E para fechar, amados, quem pode ler Tiago 1:12? Último texto dessa manhã. Que a gente vive então, ou aplica a esperança no dia a dia, perseverando nas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado você verá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. A esperança então, meu irmão e minha irmã, nos dá forças para perseverar em meio às tribulações, sabendo que Deus está no controle de tudo. Isso é outro ponto que nós devemos observar com muito cuidado. Muitas vezes, rapidamente caímos para aquele viés de que se as coisas estão tumultuadas, se as tribulações e provações são muitas, é porque Deus se esqueceu de nós, ou porque... Não, Deus está no controle de todas as coisas. O que precisamos ter é justamente essa esperança, essa coragem de crer e essa fé inabalável para continuarmos caminhando com Deus até que Ele retorne, ou até que nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Eu acho que eu já falei isso em alguns dos nossos estudos. Duas frases que eu gostaria de ouvir de Jesus. Primeiro é quando Ele chegava, paz seja convosco. E aí essa segunda é: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Aí é a festa completa. Até porque se não forem essas, tem outras terríveis. Nunca vos conheci, Deus me livre. Exatamente. Mas deu sinal daqui, não, Senhor. Porque aí a gente vai entrar naquela de carteirada, né? Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Ele vai falar: aparta-vos de mim, porque não vos conheço. E aí a importância de não só conhecermos a Deus, mas sobretudo sermos conhecidos de Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que esse breve estudo de um tema tão importante para a nossa vida cristã, que é a esperança, que é ter essa segurança na esperança, que é buscar essa esperança dia e noite, e não só buscar, mas viver nas nossas vidas, possa nos impactar hoje e sempre. Amém? Amém.